Julho foi um mês de forte volatilidade e emoções nos mercados globais. Impulsionado por expectativas de que a primeira queda de juros nos Estados Unidos se aproximava diante de dados favoráveis de inflação e mercado de trabalho, o mês da virada para o segundo semestre desse ano começou em tom de otimismo. A tônica positiva acabou alimentando o apetite ao risco entre os investidores, reduziu a pressão sobre os juros de longo prazo, especialmente lá nos Estados Unidos, e impulsionou bolsas ao redor do mundo. Só que a segunda parte do mês foi marcada por uma série de eventos inesperados que acabaram balançando mercados também no mundo todo. Esses eventos incluíram, nos Estados Unidos, a tentativa de assassinato do candidato à presidência norte-americana Donald Trump e a desistência do democrata Joe Biden e a indicação de sua sucessora na corrida presidencial, Kamala Harris. No campo geopolítico, a gente teve um recrudescimento do conflito no Oriente Médio. E no campo monetário, a mudança de estratégia do Banco Central japonês com forte intervenção no câmbio e a primeira elevação de juros em mais de uma década também chamou atenção. No palco microeconômico, a temporada de resultados corporativos referentes ao segundo trimestre desse ano adicionou a esse cenário já cheio de turbulências e culminou com a queda dos principais índices acionários nos Estados Unidos. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente observou um movimento similar de um mês volátil levado por essas mudanças no cenário externo, mas com um toque doméstico, que terminou com sinais mistos. A Bolsa encerrou o mês no território positivo. O mercado de renda fixa encerrou o mês ainda marcado por elevados prêmios, refletindo a incerteza político-fiscal. Já a nossa moeda terminou julho pressionada e a gente teve sinalizações de maior cautela no campo dos juros. A decisão do nosso Comitê de Política Monetária, o Copom, no apagar das luzes de julho, ilustrou esse cenário incerto. Em decisão altamente esperada, o Copom optou pela manutenção da taxa Selic em 10,5%, mas o destaque para a piora do cenário de riscos, com especial atenção para o efeito das incertezas fiscais na taxa de câmbio e nas expectativas de inflação, colocou novas elevações de juros no radar. Em resumo, enquanto o mundo desenvolvido caminha para o início de um período de queda de juros e os investidores reagem de acordo, em meio também a esses fatores políticos e geopolíticos que eu comentei, o ritmo da música dos mercados brasileiros segue ditado primordialmente por notas domésticas e um novo ciclo de alta de juros não é descartado. E diante desse cenário, a gente teve importantes alterações nas alocações sugeridas para as nossas políticas de investimento. Para isso, eu vou chamar aqui Rodrigo Sgavioli. É com vocês, Gavi. Fala, pessoal! Nesse contexto que a Raquel apresentou para o mês de agosto, mantivemos o movimento tático do último mês nas carteiras moderada e sofisticada, lembrando que ele reduziu em 2,5% a exposição em fundos listados e elevou no mesmo valor e nas mesmas carteiras a exposição em renda variável Brasil. Ainda nas classes de ativos locais, a novidade fica por conta da redução na exposição em renda fixa pós-fixada em 2,5% em todas as três carteiras. Sabemos que os rendimentos nominais e reais dos investimentos pós-fixados continuarão elevados com a Selic no patamar de 10,5% ao ano, mas chamamos a atenção para a cautela necessária quanto à exposição excessiva a títulos de crédito privado em CDI. Os prêmios de risco dos títulos privados, representados pelos spreads de crédito, seguem tendência de estabilização em patamares que consideramos já comprimidos, especialmente nos ativos de alta e média qualidade, os chamados high e mid grade. A redução em pós foi utilizada para aumentar a exposição em renda fixa e inflação, que vem apresentando uma relação de risco-retorno bastante atrativa, dadas as taxas atuais dos patamares de IPCA mais 6,3. Chamamos atenção à nossa preferência por títulos de vencimentos mais curtos e intermediários, com duration média sugerida de 6 anos. Por fim, tivemos uma redução nos prêmios de risco da renda fixa global mais curta, que é a nossa preferência para essa classe, e isso motivou uma mudança para um posicionamento neutro nessa classe de ativo, com uma redução de 2,5% nas carteiras conservadora e moderada. Esse percentual passa a ser alocado em renda variável global, ou seja, aumentando a exposição em 2,5% nas carteiras conservadora e moderada. Mesmo assim, nos mantemos abaixo da alocação considerada neutra nessa classe de ativo, pois avaliamos que os níveis de preço seguem elevados, a despeito do retorno esperado de longo prazo ser atrativo e pouco correlacionado com os nossos ativos locais. Agora, Raquel, conta pra gente sobre os nossos destaques das carteiras do Research para esse mês.
Ótimo, Sgavi! Vamos começar então pela carteira de renda fixa. Nessa classe, como eu comentei no início do vídeo e você complementou muito bem, o último mês foi marcado pelo mesmo movimento de elevada percepção de risco doméstico impactando o mercado de renda fixa por aqui. E isso significa taxas ainda elevadas. Isso, junto com a luz amarela acesa para a inflação doméstica, parte desse mesmo movimento, trouxe o nosso ativo queridinho para a carteira de renda fixa do mês. Ou seja, títulos atrelados à inflação, que vão te proteger contra o risco inflacionário adiante. E justamente por isso, o investidor pode alongar os prazos de investimento com esse tipo de ativo e olhar lá para uma duration média entre 5 e 6 anos. E eu não esqueci, eu falei isentos, né? Isso mesmo, a bola da vez são os papéis isentos de cobrança de imposto de renda para o investidor pessoa física, dos quais a gente destaca esse mês os CRIs, que são emissões bancárias ligadas ao mercado imobiliário, e as debêntures incentivadas, que se relacionam com o mercado de infraestrutura e de projetos. Agora vamos falar de renda variável brasileira. Por aqui, as nossas carteiras de julho seguem com a mesma toada que a gente vem destacando nos últimos meses. Não é o momento de tomar grandes riscos, e sim o momento de focar em uma alocação que traga diversificação da bolsa, mas com o tom de cautela que o momento exige. Por isso, a gente mantém a nossa preferência por ações boas pagadoras de dividendos, com baixa alavancagem e fundamentos sólidos. Dito isso, na carona do movimento tático que o Sgavi comentou anteriormente, a gente pode adicionar certo risco gradualmente, buscando oportunidades em meio à melhora do cenário microeconômico, como a gente tem visto, por exemplo, no movimento de revisão de lucros para cima e do fluxo estrangeiro voltando lentamente para a nossa bolsa. E aqui, fundos de ação podem ser uma boa alternativa para capturar essas oportunidades, tendo discricionariedade e flexibilidade para tocar estratégias de gestão ativa. E por fim, mas não menos importante, vamos falar de renda variável global. Nessa classe, o destaque do mês fica para nossa carteira Top Dividendos Globais. E um mês que foi marcado pelo forte movimento de rotação, no caso, a saída de investidores de grandes nomes de tecnologia em direção a setores mais ligados à atividade econômica e a potenciais beneficiados por uma potencial eleição republicana nos Estados Unidos, como o óleo e gás e o setor financeiro, a performance da estreia da nossa nova carteira foi positiva, subindo 8,3% e batendo seu índice de referência. Lembrando que essa carteira seleciona ações listadas nas bolsas dos Estados Unidos, negociadas em dólares e que ofereçam perspectivas de distribuição contínua de dividendos aos acionistas. Para esse mês, a gente mantém a nossa visão de exposição a empresas na Europa e na Ásia-Pacífico, e aqui especialmente Austrália, além do foco setorial em energia, materiais básicos e industriais. Lembrando, gente, que a gente mantém uma visão cautelosa, mas em gradativa melhora em termos de exposição à renda variável global, como o Sgavi comentou. E para capturar potenciais oportunidades no mercado internacional, vale lembrar que a XP tem a opção da sua conta internacional, onde você pode investir diretamente nessas ações que estão lá descritas nas nossas carteiras globais recomendadas. É isso, pessoal. Por esse mês eu fico por aqui. Vejo vocês em setembro.